Olá meninas, eu sou Catarina Estocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Mais Saúde na Menopausa aqui pela TV Guaratuba. E hoje nós vamos conversar sobre um sintoma que seriam os primeiros sintomas que começam a aparecer, que mostra pra gente que algo não está legal, que a gente está entrando aí, que a gente está na menopausa, que são os fogachos, aqueles calorões que incomodam demais a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso dia a dia, atrapalha em tudo. Então vamos conversar um pouquinho sobre eles e o que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para melhorar esses sintomas. Então, quando a gente pensa nesses fogachos, eles primeiro vêm em seguida, né, um calafrio e aí depois aquele suor, né? É uma tentativa do corpo tentar ajustar essa temperatura do corpo. E aí, o que acontece nesse processo? Eu vou ter aí uma vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos. Então, os nossos vasos, eles dilatam os nossos poros e aí eu começo a perder água. Sai água do meio intracelular para o extracelular. E aí eu começo a ter esses suores. Isso é muito comum quando a gente está na menopausa. Sabe uma coisa que não pode faltar, que a gente tem que priorizar na menopausa, principalmente para ajudar nesses calorões, é a água, a hidratação. Então a gente tem que tomar de 2 a mais litros de água por dia. Isso com certeza vai ajudar muito, mas muito nos fogachos. Então, hidratação não dá para marcar bobeira na menopausa. Então, aí quando a gente pensa nesses fogachos, vocês sabiam que um fogacho ele não é simplesmente um fogacho, ele é extremamente importante, porque mulheres que têm esses fogachos várias vezes, várias repetições aí vamos imaginar aí, tem fogacho que às vezes dura até 1 hora ali aquele fogacho. Então, fogacho, meninas, não é bobeira. À medida que nós temos uma vasodilatação grande, o fluxo sanguíneo nosso ele cai e aí eu começo a formar mini trombos cerebrais. Então, quando a gente pensa vários fogachos, eu posso ter uma diminuição aí da nossa massa encefálica. E entre outros problemas aí. Então, um fogacho, ele não é bobeira. Então, diminuir essas ondas de calor vai fazer o quê? Vai preservar aos nossos neurônios. Então, pessoas que apresentam muito fogacho, elas vão ter, segundo os estudos, doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, tem mais infarto, mais Alzheimer. Então, por isso que não é um calorão que aparece, ele não é bobeira. A gente tem que procurar resolver o problema, porque a gente vai comprometer a nossa saúde. E aí, quando a gente pensa nesses fogachos, o que a gente tem que pensar aí na nossa alimentação, no nosso dia a dia, que quando está errada a nossa alimentação, piora os fogachos. Então, a gente tem que procurar retirar, né, alimentos, por exemplo, alimentos que não fazem bem para nossa saúde, que a gente perceba que eu como aquele alimento não me faz bem, isso pode piorar os fogachos, metais tóxicos no nosso dia a dia, tudo que eu puder ir mais para um natural, mais para um orgânico é melhor, retirar os alimentos inflamatórios. Então vamos imaginar aí alimentos processados, açúcares, excessos de leites e derivados, farinhas brancas, refrigerantes, excesso de café, aquela pessoa cafezeira que toma café o dia inteiro. Então
Então o café, ele vai piorar o fogacho se eu sou aquela pessoa que estou tomando café o tempo todo. Então, se eu estou comendo mal, colocando alimentos errados no meu dia a dia, então os estudos mostram que ele piora, assim como o sono. Se eu também não durmo direito, eu vou piorar esses fogachos. Então eu preciso pensar em melhorar, em equilibrar aí todo o nosso corpo. Então vamos imaginar, pensar no nosso intestino, fazer com que ele funcione todos os dias, dar comida saudável para as nossas bactérias lá do bem. Então vamos imaginar as nossas frutas, as verduras, alimentos que têm pré-bióticos, probióticos. Então o alho, a cebola, a maçã cozida, chá de dente de leão, aquele kombucha, aquela bebida fermentada, vai ser interessante. O kefir, o vinagre de maçã, tudo isso vai ser alimentos benéficos para ajudar aí as nossas bactérias do bem do intestino. E aí nós temos alguns alimentos também que vão nos ajudar nos fogachos. Um deles é a linhaça. Então eu posso estar consumindo uma média, segundo os estudos, de 3 a 4 colheres de sopa a dia. Eu compro a sementinha da linhaça, trituro no liquidificador, vai virar um pozinho e aí eu vou adicionando na minha alimentação em cima de uma fruta. A linhaça é excelente para ajudar nos fogachos. A gente também tem a farinha da semente da uva, que eu também posso estar usando 3 a 4 colheres ao dia, misturado aí, por exemplo, num suco, vai bem, alguma preparação, uma panqueca, alguma coisa também vai ser interessante. Eu posso, por exemplo, também usar, que tem muitos estudos favoráveis, o chá de folha de amora. Eu posso fazer aí, pegar umas 10 folhinhas, 1 litro de água e fazer esse chá de folha de amora. Assim como eu posso também estar ajudando aí nos fogachos, o chá verde, chá de hibisco, o chá de erva doce, eles vão ajudar também. E o azeite de oliva, ele tem ação anti-inflamatória, então ele vai ser interessante aí para ajudar no processo inflamatório. Quanto mais inflamada eu estiver, mais fogachos eu vou ter. E não esquecer da água. A água é fundamental para minimizar. E aí a gente também tem alguns suplementos, por exemplo, que vão estar auxiliando. O ômega 3 vai ser interessante pra gente, porque ele atua no processo inflamatório. A vitamina C, porque ela é um antioxidante, então eu posso enriquecer também a minha dieta com frutas cítricas, né? O limão, a laranja, o kiwi, frutas vermelhas vai ser interessante. Observar a vitamina D, como está os meus estoques, eu tenho que estar com um bom estoque aí de vitamina D. Tem aqueles alimentos, a edamame, que é a vagem seca da soja, também tem propriedades que vai ajudar. O tofu, a semente de abóbora, a beterraba é excelente também. E nós vamos ter também alguns fitoterápicos que vai ter uma ação aí. Por exemplo, a simicifuga, ele também é interessante aí para os calorões. O aplause, que é um fitoterápico, que é derivado lá das isoflavonas, que também vai ajudar. A maca peruana também tem ação nos calorões. O inhame mexicano, o óleo de prímula e arginina. E quando a gente fala em arginina, a gente vai ter muito aí, por exemplo, nas castanhas, nozes, amêndoa, principalmente na castanha do Pará, né? Vai ser rica em arginina. Então, são alimentos no cacau, então que a gente pode estar colocando aí também na nossa alimentação do dia a dia. E claro que tem uma coisa que também não dá para deixar de faltar, é a atividade física. Atividade física é fundamental na menopausa e para os calorões é muito interessante. E evitar
evitar coisas muito quentes, então consumir alimentos mais assim, temperatura ambiente, coisas mais geladinhas, então evitar aquelas chá quente, por exemplo, o gengibre é um alimento quente, a pimenta é um alimento quente, então ela vai exacerbar mais esses calorões. Então, cuidar nesse sentido, comer os alimentos mais frescos, mais naturais e em temperatura ambiente. E claro que sempre que possível fazer reposição hormonal para regular esses hormônios, e aí junto com esses alimentos a gente vai melhorando aí dos calorões e tendo vida normal, que é o que a gente quer. A gente está na menopausa sim, mas a gente não precisa sofrer, porque a menopausa é pro resto da vida. A gente só tem que organizar a casa e colocar os alimentos certos, consumir as coisas certas para ficar bem na melhor fase da vida. Então fica aí essas dicas para você melhorar os calorões na menopausa. Beijo!